Salve, salve, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas Lato e essa é a nossa disciplina de Física. Lembrando que essas aulas são destinadas aos nossos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Corrente. Beleza? Nós estamos aqui nos conteúdos referentes ao primeiro ano do ensino médio. Nas últimas aulas, a gente viu especificamente leis de Newton e agora a gente vai ver o conceito posteriormente das aplicações da lei de Newton, que é um conceito que depende, portanto, do conceito de força. Então você precisa entender a ideia de força para poder entender essa ideia aqui, que é a nossa aula aqui hoje sobre trabalho e energia. Tá aqui a nossa rede social, né? Professor Jonas Mato, lá no Instagram, se possível. Dê essa moralzinha lá que o seu professor agradece, beleza? O que nós vamos ver hoje? Basicamente, é o conceito de trabalho e de energia. Definição, grandeza, unidade de medida, alguns tipos. Vamos para cima. Primeiramente, a gente tem que entender o que é trabalho, beleza? Então aqui, ó, referente a trabalho. E o trabalho vai ser representado por essa letra aqui, ó. Certo? É a letra tal do alfabeto grego. É como se fosse um T cursivo, igual esse aqui que eu fiz. T de trabalho. Então, trabalho vai ser um conceito físico que vai estar relacionando duas unidades, que vai ser a força e a distância. Então, não há uma definição conceitual bem específica. Geralmente dizem trabalho, né? A variação de energia para deslocar um corpo de um lugar para o outro. Só que isso não é tão correto assim. Do ponto de vista físico, trabalho é basicamente uma função que relaciona força e deslocamento. Certo? Para você entender, ó, vou fazer aqui. Imagina que você tem uma determinada maçãzinha, beleza? Uma maçã aqui tranquilo. E você quer arrastar essa maçã de um ponto zero até uma determinada distância D. Para que você consiga tirar ela do repouso, como a gente viu lá na primeira lei de Newton, ela só vai sair do repouso se sobre ela atuar o quê? Uma força. Então vai atuar uma força para cá, em qualquer direção, por exemplo. Suponhamos que seja para cá. Uma determinada força. Então essa força vai atuar sobre esse objeto a ponto de fazê-lo deslocar. Beleza? É isso que vai acontecer. Então, o trabalho vai ser um conceito físico que vai relacionar a força empregada e o deslocamento realizado, através de uma relação bem específica. Trabalho vai ser o quê? A força, o módulo da força, vezes a distância. E para ser mesmo bem coerente do ponto físico, a gente multiplica por um cosseno de um ângulo aqui que eu vou chamar um ângulo alfa. Professor, o que é isso aqui? Cosseno é uma relação trigonométrica de um ângulo. Professor, mas eu não estou vendo ângulo nenhum. Bem simples, ó. Aqui, ó, entre a força e o deslocamento, porque o deslocamento se dá nessa direção, entre eles dois, ó, há um ângulo aqui. Então, se aqui for 30 graus, você vai colocar aqui o cosseno de 30 graus. Se aqui for 45 graus, você vai colocar aqui o cosseno de 45 graus. Só que geralmente, isso aqui você não observa, você vai ter lá o seu objeto e a força vai ser no sentido do deslocamento. Logo, o ângulo entre eles aqui vai ser zero. E o cosseno de zero é 1, lá da nossa relação trigonométrica. Então, muitas vezes você vai achar no seu livro, assim, o trabalho é a força vezes a distância, vezes o cosseno do número zero. Isso aqui dá 1. Então ele some, fica assim, ó. Trabalho é força vezes distância. Trabalho é força vezes distância. Provavelmente isso está aí no seu livro, certo? Mas saiba que em questões um pouco mais complexas, eles colocam esse cosseno porque faz referência à direção da força. Se a força for na mesma direção, só alegria, você não tem que se preocupar. No entanto, se ela for inclinada, aí sim você vai precisar adicionar esse termo aqui. Certo? Isso é a definição de função. Ela é uma grandeza que a gente chama grandeza escalar. Ou seja, ela vai ter um valor numérico associado a ela, e esse valor numérico vai ter uma unidade de medida. Que nesse caso, a minha unidade de medida vai ser o Joule, expressado pela letra J. Em homenagem a um físico chamado James Prescott Joule, que era um excelente cientista, mas que gostava de fazer cerveja. E um dos seus experimentos com cerveja, com líquidos, etc., ele conseguiu comprovar que energia que calor é um tipo de energia. E aí tudo na física que envolve energia
energia, como trabalho envolve energia, a gente dá essa unidade de medida a ele. Então, trabalho, ó, eu vou tirar aqui, mas sabe que existe esse termo, certo? Eu vou tirar aqui, ó. Então, eu só quero que você entenda isso. Que trabalho é uma função que relaciona força e deslocamento, beleza? Esse F é de força, lá das leis de Newton, e D é deslocamento. Bem tranquilo, galera, bem tranquilo. Então, o que é trabalho? É uma função que relaciona força e deslocamento, certo? Então, como é que se dá? Quando você quer deslocar um objeto de um ponto zero até uma determinada distância. Vamos ver como é que isso aqui cai em prova, né? Então, é mais ou menos assim. Qual o trabalho realizado por uma força de 5.000 newtons em um carro fazendo né, deslocar uma distância de 6 metros? Bem tranquilo. Então, como é que se calcula trabalho? O trabalho é a força vezes a distância. Como aqui ele não diz, né, que a força forma um determinado ângulo, meu amigo, só aceita. Ele não deu ângulo, então você não calcula. Ó, aquela parte nem aparece. Então vamos lá. Quem é o trabalho? A força. 5.000 vezes o deslocamento. 6 metros. Né? 5.000 newtons vezes 6 metros. Logo o trabalho, se você multiplicar 5.000 vezes 6, dá 30.000. E a unidade de medida é o joule. 30.000 joule. Certo? Às vezes esses 3 zeros aqui, ó, eles são chamados de quilo. Então, assim, trabalho vai ser 30 quilojoules. Mas sabe que é apenas nomenclatura. Beleza? Isso aqui é o trabalho realizado. Muito fácil. Ele vai dar força e vai dar distância. Basta você multiplicar uma coisa pela outra. Só isso, cara. Trabalho, a capacidade de deslocar um objeto de um ponto para o outro. Como é que se calcula? Força vezes distância. Pronto, é isso. É isso. Beleza? Essa outra aqui eu fiz um pouquinho mais elaborada, mas para você, né, lembrar aí como é que se calcula. Eu vou até voltar aqui para minha canetinha e vamos começar da forma. Lembrando, trabalho é a força vezes o deslocamento. Então vamos lá. Eu vou precisar de duas coisas só para calcular o trabalho. Da força e do deslocamento. Quanto vale a força e quanto vale o deslocamento. Qual é o valor da força? Aqui ele diz, ó, qual o trabalho realizado por uma força constante, né, ao ser aplicada em um carro de 1.200 kg, que o faz adquirir uma aceleração de 5 metros por segundo, deslocando-se uma distância de 10 metros. Opa. Aqui eu entendi que o meu deslocamento, ele me diz, ó, que é 10 metros. Show. Professor, mas ele não dá a força. Aqui ele me dá uma massa do carro, que é 1.200 kg, e me dá a aceleração, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu acho a força? Exatamente. Você já sacou. Massa e aceleração. Você vai ter que usar, das nossas aulas passadas, a lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Viu que aqui ele não te dá a força, ele te dá os elementos necessários para que você calcule a força. E aí, ó, basta pegar a força, né? É a massa, que vale 1.200 quilos, vezes a aceleração, que é 5. Olha aí, na hora que você multiplicar isso por 5, vai dar 6.000 newtons. Pronto. Agora eu tenho a força e agora eu tenho a aceleração. Voltando à definição de trabalho, trabalho é a força, no caso 6.000, vezes o deslocamento, que é 10 metros. Cara, 6.000 vezes 10, 60.000 joules. Ou por esses 3 zeros, pode ser substituído pela letra K. Então, o trabalho vai ser 60 quilojoules. Beleza? Então, galera, isso é trabalho. É isso que cai para vocês assim, no nível mais básico, cara. Sem treta, sem dor de cabeça. Trabalho, a força vezes distância. Às vezes, quando a questão é um pouco mais complicada, ou o concurso ou a prova de vestibular é um pouco mais acirrado, eles inserem aquele cosseno. Mas fica bem fácil, é só multiplicar pelo cosseno do ângulo. Beleza? Tranquilão aqui. Isso é trabalho.
Existem os tipos de trabalho, que é basicamente o seguinte, ó. Se você tem uma força e essa força ela é dada no sentido do deslocamento, pelo menos aqui no sentido não, perdão, esteja no primeiro quadrante aqui, ó, esteja entre 0 e 90 graus, então se a força estiver direcionada entre 0, né, e 90 graus, ó, se tiver entre 0, aqui é o 0 e aqui é 90, a gente diz que essa força vai realizar um trabalho motor, certo? Um trabalho motor ocorre quando a força estiver direcionada entre 0 e 90 graus. Já o trabalho resistente, não. O trabalho resistente vai acontecer quando a força se der maior que 90 graus em relação à direção. Veja que aqui, pessoal, ó, a direção, vou colocar aqui, ó, a direção está para cá. Ó. Aqui também a direção está para cá. Então veja que a direção está para um lado e a força para o outro, nesse caso. Por isso que ele é chamado de trabalho resistente. Né? Isso aqui ó, se dá quando a força é direcionada, no caso, maior que 90 graus. Né? A força, a direção da força, é maior que 90 graus. Aqui, ó, ela é maior que 90 graus. Lembra que 90 graus fica nessa linha aqui. Certo? Então, trabalho resistente é um trabalho que vai ver que oposição à direção do deslocamento. Bem tranquilo, tá? Isso aqui não dá para errar. É só mediante para você saber que existe esse tipo de coisa. Trabalho motor é na mesma direção, né? É no mesmo, vai no mesmo rumo, assim, vai no mesmo rumo da direção. Trabalho resistente não. Um vai para um lado, o outro para o outro. Beleza? Simples isso aí, né? Bom, agora a gente vai de uma aplicaçãozinha bem de boa. Agora, pessoal, aqui a gente já finalizou aqui o conceito. Agora a gente vai para as aplicações desse conceito. Como é que isso é cobrado assim? Como é que esse conceito sai do puramente físico e começa a entrar nos outros ramos aqui das aplicações físicas. Para você entender isso aqui, você precisa lembrar desse conceito aqui, que é chamado de força-peso. Força-peso é a força que surge sobre os objetos, eu, você, uma cadeira, etc., devido à aceleração da gravidade. Então, olha aí, eu fiz esse desenho maroto para você, que é do planeta Terra. E toda vez que um corpo está nas proximidades do planeta Terra, esse corpo ele é atraído em direção ao centro da Terra por uma força que é chamada força-peso, representada pela letra P. E como é que a gente calcula? A gente pega a massa desse objeto aqui, a massa dele, e multiplica pela aceleração da gravidade. E geralmente é 10. Então, como é que eu vou calcular o trabalho dessa força? Porque se ela é uma força, como é que eu vou calcular esse trabalho? Bom, perceba que ele também, ó, esse objeto ele vai se deslocar. Eu vou até colocar de outra cor aqui, para você sacar a ideia. Ó. Ele vai se deslocar desse ponto até o chão. Né? Isso aqui vai ter o quê? Uma distância, um deslocamento. E esse deslocamento geralmente é chamado de altura. Né? Eu vou dar pela letra H. Esse deslocamento é a altura do objeto. Então vejam que a força que vai atuar sobre esse objeto é a força-peso. A força que atua é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. E o deslocamento é a altura que ele vai se deslocar aqui. Certo? A altura que ele vai se deslocar aqui. Então, como é que vai ficar essa fórmula? Lembra, trabalho é a força vezes o deslocamento. Lembrando que isso aqui são vetores, né? Só para fins de preciosismo. Mas a força, quem é a força agora? Atuando aqui nesse sistema? É a força-peso. Então eu vou substituir isso aqui pelo peso do objeto. Oxe. E o deslocamento? Ó, o deslocamento, qual é o deslocamento dele? A altura. Né? Eu vou colocar aqui só os módulos. Então agora o meu trabalho da força-peso é basicamente pegar o peso do objeto
e multiplicar pela altura que ele cai. Veja, aqui não muda nada, né? Só muda os nomes. A força, eu vou trocar F pela letra P, que é de peso, e o deslocamento vai ser a altura, porque ele vai se deslocar na altura, no eixo Z. Tranquilo, só isso. Só isso, professor. É, só isso. E aí, se precisar, você vai ter que calcular a força-peso. E como é que se calcula o peso? Massa vezes a gravidade. E quanto vale a gravidade? Se precisar, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sacaram? Vamos ver como é que isso cai em prova. Diz o seguinte, ó, encontra o trabalho da força-peso que a aceleração da gravidade exerce sobre uma maçã de 0,50, isso aqui faltou, quilogramas, né? Visto que esta desloca-se a uma altura de 5 metros. Então, vamos lá. Eu vou precisar do quê? Trabalho da força-peso. Lembra? É o peso, que é a força, vezes o deslocamento, que é a altura. Certo? Então, eu vou precisar de duas coisas só, galera. Eu vou precisar do peso e vou precisar da altura. Eu vou precisar da altura. E aqui ele me disse que a altura é 5 metros, então é fácil. A minha altura é 5 metros. Não está em centímetro, está em metro, então está ok. E o peso? Ora, o peso, ele não te dá, né? Mas tem como calcular. Lembrando que peso é a massa vezes a gravidade. Quanto vale a massa desse objeto? Ele diz que vale 0,5 kg. Então, vai ser 0,5 vezes a gravidade. Quanto vale a gravidade mesmo? Aqui, ó. 10. Então, multiplicando 0,5 vezes 10, o meu peso vai ser de 5 newtons. Sacaram? Então, às vezes, ele vai te dar o peso, mas na maioria esmagadora das vezes, ele falar, trabalho da força-peso, você vai ter que calcular o peso. Aí, depois que você calcula o peso, você multiplica pela altura. Aí você volta na fórmula. Trabalho é o peso, que é 5, vezes a altura, que é 5. Multiplicando, o trabalho vale 25 joules. Sacaram? Molezinha, né? Só alegria aqui, cara. Só alegria. E aí, quando a gente termina o conceito de trabalho, claramente logo me vem o conceito de potência. Que potência a gente define como sendo a capacidade de realizar trabalho em função do tempo. Então eu digo que um carro é potente, né? Quando ele consegue realizar muito trabalho em pouco tempo. Quando eu digo que você está correndo ali de maneira potente, significa que você realiza muito trabalho em pouco tempo. Então, potência é uma relação que se dá o trabalho dividido pelo tempo. É uma relação que se dá entre trabalho e tempo. Ou seja, a fórmula que a gente diz é potência é o trabalho, é o tal, dividido pelo tempo. Ó, trabalho dividido pelo tempo. É isso. Também é uma grandeza escalar. E a minha unidade de medida é a seguinte, ó. A potência, o trabalho é joule, né? Vou colocar essa caixinha aqui para dizer que é unidade, né? Eu estou perguntando agora que é unidade. Trabalho. Bom, trabalho. E embaixo é tempo. Trabalho é o quê? Joule, né? Joule. E tempo é segundo. Joule sobre segundo, ou J sobre S, recebe o nome. É chamado watt. Então, a unidade de medida é o watt, que é representada pela letra W. Só assim, ó. W. Watt. Então, se você, por exemplo, comprar uma lâmpada, ela está dizendo assim, ó, 60 W, ou seja, 60 watts. 60 watts de potência. Toda vez, cara, que fala assim, potência é watt. Potência é watt. Watt de potência. Né? Então, se você, por exemplo, já ouviu... Aqui no Maranhão tem muita ideia de rega, né? Aquelas radiolas e tal, toca rega.
Aí geralmente ele diz assim, não sei o que, 5.000 watt de potência. Mas é claro, meu amigo, o watt tem que ser potência. Enquanto que trabalho é joule. Beleza? Professor, por que você está falando isso? Isso não cai em prova. Isso é ridículo. Por que você está falando isso? Não cai em prova? Então olha isso. Universidade Estadual do Maranhão, que diz o seguinte. A lâmpada com internet. Ela é do tipo LED, mas funciona nos soquetes comuns que você tem em casa e emite luz equivalente a uma lâmpada convencional de 50 watts, mas gasta apenas 8 watts. É preciso conectar um adaptador que já vem com o produto à rede Wi-Fi de sua casa e instalar o aplicativo no seu iPad ou iPhone. Pronto, ele diz assim, olha só. A grandeza física que está relacionada aos números citados é denominado de quê? Isso aqui é o quê, pessoal? Acabei de falar. Potência. Isso é o quê? Tensão? Não. Resistência? Não. Intensidade? Não. Energia elétrica? Não. Isso aqui é o quê? Potência. Claro que é potência elétrica, porque ele está falando de eletricidade. Mas é potência. Por que é potência, professor? Porque é o watt de potência. Ó, o watt e o watt. E o watt é de potência. Então, aqui é a resposta. Então, vê que com os conceitos, galera, já dá para matar muita questão, certo? Não precisa ser um Einstein, não, para passar no vestibular. Você precisa ver os conceitos da maneira mais abrangente possível. E esse aqui é o meu trabalho. Trazer de forma simplificada para você. Belezinha? Então, aqui, pessoal, a gente fecha trabalho. Fecha ali trabalho relacionado a conceito. A gente fecha ali o trabalho da força-peso e o trabalho de potência. Bem simples. E aí surge uma discussão muito comum na física, que é a ideia de relacionar trabalho e energia. Isso porque existe uma definição que diz que energia é a capacidade de realizar trabalho. Realizar trabalho. Claro que isso é muito intuitivamente entendido. No entanto, existe séria discussão sobre isso, acerca de definir energia. Energia não é uma coisa assim, que tem definição. A gente consegue dizer o que é energia elétrica, o que é energia não sei o quê, mas energia não tem. Não tem. Nenhum físico vai poder dizer energia. No máximo é que ela é um conceito abstrato que se conserva em relação ao espaço. Só isso que a gente pode dizer. Ela é um conceito que a gente não vê, né, que é abstrato, que se conserva de um ponto a outro. Mas você pode entender dessa forma. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, toda vez que existe trabalho, preste atenção no que eu falo aqui, ó. Toda vez que o trabalho é realizado, vai haver uma variação de energia. Toda vez que um trabalho é realizado, vai haver uma variação de energia. Isso pode ser simplificado da seguinte forma. Trabalho sempre vai ser uma variação da energia. Trabalho vai ser uma variação da energia. E a partir deste ponto, a gente consegue definir diversos tipos de energia. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Beleza? É isso que a gente vai poder entender a partir de então. Belezinha? Então vamos lá. Energia cinética. O nome cinética vem mesmo de cinemática e refere-se a uma energia que vai estar relacionada com o movimento. E os corpos em movimento vão ter associados a ele um conceito que a gente chama de velocidade. Então, meu amigo, isso já deve ficar na tua cabeça. Quando a questão falou de energia cinética, o objeto tem que estar se movendo. E vai ter que ter velocidade. Então, lá na questão vai ter que aparecer uma velocidade. Só isso, cara. Beleza? Isso é energia cinética. Como é que se calcula a fórmula da energia cinética? A fórmula para calcular a energia cinética vai estar relacionada com a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado, tudo dividido por 2. Isso aqui é o que a gente chama de energia cinética. Certo? Isso aqui é energia cinética. É muito fácil. Então, um carro, deixa eu ver se tem uma questão sobre isso. Não. Mas se você tiver uma pessoa que tem uma massa de 80 kg, se deslocando a uma velocidade de 3 metros por segundo, né, tipo 100 volts, sei lá, é muito simples. Ó. Basta você pegar a energia cinética,
vai ser o 80 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. 3 ao quadrado é 9, e aqui dá 40. Vai ser 40 vezes 9, e dá o quê? 300, 18, 30, 360 joules. Seria basicamente isso. Aí você pode fazer com calma, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes isso aqui vai dar 720, dividido por 2, 360. Certo? Aí você pode dizer assim, professor, mas de onde vem essa forma? Dá para demonstrar tranquilamente. Mas eu faço isso posteriormente. Mas se você tiver curiosidade, é basicamente o seguinte, ó. Lembra que trabalho é força vezes distância. E como é que a gente calcula a força? Na segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, a gente lembra que força é a massa vezes a aceleração. Vezes a letra D. Isso aqui é a força. Aí repete o D. E aí tem como demonstrar isso aqui, ó, na chamada equação de Torricelli. O seguinte, ó. Ela é assim. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Como eu quero isso aqui, ó, esse aqui é mais, passa para cá, fica menos. E esse 2, ó, passa dividindo, então fica assim. É igual a vezes D. Como aqui tem A vezes D, ó, eu troco eles por isso aqui, ó. Fica assim, V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. E aí, se você multiplicar aqui, fica assim, trabalho, fica mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. E aí, como eu falei para vocês que trabalho é uma variação de energia, olha aqui o que está variando. Está variando isso para isso. Então, eu digo que aqui vai ter relacionado uma energia. Já que trabalho é a mudança de energia, isso aqui deve necessariamente ser uma energia. E como é uma energia que está relacionada com a velocidade, então está relacionada com o movimento, eu chamo ela de energia cinética. Sacaram a ideia? Tá, você não precisa sacar a demonstração de onde vem, mas é bom saber, né? Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Beleza? Só para você saber essa forma. Já a energia potencial gravitacional não é uma energia relacionada com a velocidade, e sim com a posição do objeto. Posição especificamente com a altura. Então, toda vez que você tiver um objeto com uma determinada altura e está preso ali, essa altura vai ter uma energia ali no meio. Essa energia é chamada energia potencial. Beleza? É chamada de energia potencial. E como é que é calculada, como é que é a fórmula dele? A energia potencial gravitacional é m, a massa, vezes a gravidade, vezes a altura do objeto. É isso. Bem simples. A demonstração dele também é do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. A demonstração dele é bem tranquila também. Você tem aqui, por exemplo, o planeta Terra e você tem um determinado objeto. Ele vai sair de uma altura H1 para uma altura H2, né? Que vai ter uma altura H1 e uma altura H2 em relação à Terra. E aí é só fazer o seguinte, ó. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Quem é a força? É a força peso. E quem é o deslocamento? A altura, a variação na altura. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade. E quem é a variação na altura? É H2 menos H1. E aí, se você multiplicar, vai ficar assim, ó, mgh2 menos mgh1. E aí, como eu falei para vocês, que como o trabalho é a variação de energia, isso aqui tem que ser uma energia. E isso aqui também, ó, mgh. mgh. Isso é chamada energia potencial. Lembrando, tudo isso porque trabalho é um tipo de energia. Então, se apareceu aqui uma mudança de alguma coisa, tem que ser energia. Por isso eu chamo de energia potencial gravitacional. Beleza? É daí que vem essa expressão aqui. Então, se ele te perguntar aqui, né, que uma maçã, tal, uma massa de 1 kg, se encontra a 6 metros de altura, a uma altura de 6 metros, qual é a energia? A energia é a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é 1, a gravidade vale 10 e a altura é 6. Isso aqui dá 60 joules. Bem simples, cara. Só puramente entender aí o que é o funcionamento. Mas a parte principal mesmo é saber isso aqui, ó.
que ele é um conceito relacionado com a altura, e que a fórmula é mgh. Potencial gravitacional. E por fim a elástica, né? A força elástica vai ser uma força que vai estar relacionada com molas. Então toda vez que tiver uma mola no meio, sei lá, uma mola no meio assim, ó, vai ter uma energia nessa mola. E essa energia é chamada energia potencial elástica. Como é que se calcula? A fórmula dela é muito simples. A fórmula dela vai depender do número da mola, que eu chamo de K. É o número da mola, ele diz que a mola vale 0,2, vezes a distância que ela comprime, ao quadrado sobre 2. Né? Lembrando aí que esse K é a constante da mola. Esse D é o estiramento, ou seja, é o quanto a mola foi comprimida ou não, certo? Então, cara, muito fácil. Ele vai dizer lá que a mola foi comprimida, né? Tem lá. Ele vai dizer que o K vale 0,2 e ele vai dizer que a compressão dessa mola foi de 0,1. Então você vai ter lá o trabalho vai ser 0,2 vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. Vai ser 0,0001 joules. Mas a ideia aqui inicialmente é apenas apresentar essas três energias, né? Apresentar a definição de trabalho, que trabalho vai estar relacionada com energia, e que essa energia pode se apresentar de três formas, né? Chamada energia cinética, energia potencial gravitacional e ter a energia potencial elástica. Quando é cada uma? Na energia cinética tem que ter velocidade. Na energia gravitacional tem que ter uma altura. E na energia elástica tem que ter uma mola. Toda vez é isso, cara. A fórmula mv ao quadrado sobre 2. Aqui vai ter mg vezes h. E aqui kx ao quadrado sobre 2. Cara, top, hein? Aqui, ó, só vou colocar a fórmula aqui, ó. Trabalho é força vezes distância. Cara, que resumo top, hein? Se eu fosse você, ó, tirava um print, tirava uma foto, ia lá no Instagram, botava no status e marcava lá, @professor que eu ficaria imensamente agradecido. Beleza? Então, pessoal, foi um enorme prazer estar com vocês. A gente continua na próxima aula e a gente se vê. Até mais. Tchau.